Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos falar no capítulo 5 sobre sedentarização e o surgimento da prática agrícola. Nós temos muitas páginas para leitura e eu peço que, após o vídeo, você faça a leitura com calma de todas as páginas. A intenção do vídeo é frisar partes importantes e fazer comentários sobre elas, tá bom? Então vamos lá. Aqui no capítulo 5, como eu disse, nós iremos falar sobre sedentarização. Eu vou explicar um pouquinho do que é a sedentarização. Vocês irão até recordar que vocês já conhecem, porque vem do termo sedentários, que é um assunto que nós já estudamos, nômades e sedentários. E vou falar de uma prática muito importante, que é a agricultura, que é o surgimento da agricultura. Então, vamos nessa. Aqui, em 5.1, eu falo sobre a agricultura e o processo de evolução do ser humano. Para isso, a gente vai iniciar com uma música Agricultura da Família. Eu tenho o link aqui, que eu vou deixar disponível no post, se vocês quiserem ouvir a música, né? E ela fala justamente sobre isso, sobre o início da agricultura. Eu pulo para a página 23 e aqui eu tenho o seguinte, ó. Como você pode observar na imagem, o homem se modificou drasticamente ao longo da sua vivência na Terra. E uma das mudanças mais significativas foi o desenvolvimento da agricultura. A prática agrícola é uma das grandes revoluções humanas, pois mudou completamente o jeito do homem se relacionar com o meio ambiente, com os outros seres vivos e com ele mesmo. Nesse sentido, o homem não precisava mais sair de onde vivia para colher alimentos como vegetais, legumes e frutas. Não necessitava mais se deslocar quando determinado comestível acabava na região onde ele morava, e não dependia mais da natureza para ter o que comer, pois aprendeu que a regagem das plantas fazia elas crescer. Com o passar do tempo, a prática da agricultura também evoluiu muito e hoje ela envolve o uso de grandes máquinas agrícolas, como mostra a imagem abaixo. Então, aqui nós estamos falando do comecinho. Lembra que na aula passada nós falamos sobre deslocamento? Então, o deslocamento está ligado à prática do nomadismo. Vocês lembram dos nômades? Que são aqueles grupos, né, que antigamente não residiam em um determinado local, eles estavam aqui, daqui a pouco eles estavam ali. Por quê? Eles procuravam formas de sobrevivência. No caso, né, a questão da alimentação. Então, a agricultura foi o grande marco para esse divisor, para as pessoas pararem de ser nômades e se tornarem sedentários, como nós somos até hoje. Elas começaram a residir, começaram a ter residência em um determinado local, por conta da sobrevivência, a alimentação. Elas tinham ali, elas encontravam naquele local tudo que era necessário para que elas pudessem ter uma boa alimentação e sobreviver. Então, vocês sabem que a agricultura é uma prática que existe até hoje, ela só foi evoluindo, né? Como aqui nós vemos na imagem, ó, essa imagem aqui, o desenvolvimento da agricultura, nós temos aí parecidos homens das cavernas, né? Aí vai descendo, nós já temos um homem com um animal e do lado já tem uma plantação, aí vai descendo, já tem uma ferramenta e por último tem a máquina. Deixa eu ver mais o que é importante dizer aqui. Ah, tá. É importante dizer também, eu já disse, mas só frisando essa parte aqui, ó, o homem não precisava mais sair de onde vivia para colher alimentos como vegetais, legumes e frutas. Então vamos lá. O homem começou a perceber que ele não precisava ficar ali tem uma maçã, eu vou morar ali. Ah, mas a maçã acabou aqui, eu vou morar ali porque tem o trigo, porque tem... Enfim, ele aprendeu que ele poderia plantar, poderia cuidar, cultivar, colher e se alimentar. Então, ele não precisaria ficar perambulando, né, de um lugar para o outro. Então, vamos lá. Falei sobre o desenvolvimento da agricultura e vou botar aqui mais uma vez um ponto importante. A agricultura, ela é o motivo principal. Ela foi um marco de passarmos de nômades para sedentários, tá? A partir da observação dessa imagem, é possível perceber o quanto a agricultura evoluiu. No entanto, ela evoluirá ainda mais, pois as mudanças estão ocorrendo de forma cada vez mais rápida.
Entretanto, entre todas essas mudanças citadas, possibilitadas pelo desenvolvimento da agricultura, a mais importante foi a sedentarização e a fixação em um lugar específico. Ou seja, quando a pessoa vive o processo de sedentarização, significa que ela deixou de ser nômade e passou a ter uma moradia fixa. Essa foi a maior conquista da agricultura. Então, tá aí a palavrinha lá do início do título da nossa aula. Sedentarização é quando a pessoa ela deixa de ser nômade, ela começa a residir numa moradia fixa. A agricultura ela foi o marco da sedentarização. Foi ela que fez com que isso pudesse acontecer, né? Que as pessoas parassem de ser nômades. E quando eu falo que a agricultura ainda vai evoluir cada vez mais, é porque hoje em dia não é tão comum essa prática do cultivo em casa, da plantação. Vamos ver, você aí, você tem algum alimento que você cultiva em casa para uso próprio? Você, você tem alguma plantação dentro da sua casa que você conta com aquele alimento ali daquela plantação? É muito difícil, né? Porque hoje nós temos os mercados, os hortifrutis, as feiras, nós vamos até o comércio, compramos aquilo que será utilizado para a nossa alimentação e voltamos para casa. Mas como que essas coisas chegam ali? Ainda é necessário a prática da agricultura. Em algum lugar têm sido cultivados esses alimentos para serem recolhidos e passados para o comércio, né? Então vamos lá. Além da agricultura, o homem também desenvolveu a domesticação de animais, ou seja, os animais começaram a ser mantidos próximos do homem e de onde ele vivia e desenvolvia a agricultura, pois isso facilitava mais o dia a dia do que sair para caçar. Muitos aspectos e muitas características dos animais eram considerados para escolher quais seriam domesticados com a capacidade de fornecer leite, couro, lã, a possibilidade de ajudar na realização das atividades específicas e no fornecimento de alimento, no caso a carne. Então, daí também começou a fazer o quê? Eles começaram a fazer o quê? Domesticar os animais. O que é isso? Os animais, eles viviam livres, né? Eles não eram domesticados. Como hoje nós temos o nosso cachorro, o nosso gato, periquito, papagaio, que nós domesticamos, eles estão dentro da nossa casa. Antes não existia isso. E aí começaram a domesticar esses animais. Nesse caso, eu não estou falando de cachorro, papagaio, periquito e gato. Eu estou falando de animais que pudessem fornecer leite. Quem é o animal que fornece leite? Couro, lã e a possibilidade de ajudar o homem a fornecer esses alimentos, como a carne. Então, daí também, depois da agricultura, no caso, nesse momento da agricultura, né, depois da sedentarização, que o homem começou a criar o animal como doméstico. Porque não tinha como o homem criar um animal doméstico se ele não tinha casa, né? Ele ficava de um lado para o outro. Então, a partir do momento que o homem tornou-se sedentário, começou-se a prática da domesticação de animais. Beleza? Então, vamos lá, galera. Como eu disse para vocês, são várias páginas aqui com textos muito importantes que precisam ser feitos a leitura aqui com cuidado. Mas eu vou pular para 5.2 porque eu já frisei as partes principais da 5.1, tá bom? Na 5.2 eu falo do domínio do fogo, que altera o cotidiano das primeiras comunidades humanas. Então aqui eu vou falar basicamente do uso do fogo. Como que foi feito? As coisas são muito comuns para nós hoje em dia, as coisas são muito comuns, né? Tipo, o uso do fogo, animal doméstico. Pô, já tô cansado de saber disso. Mas aqui nós estamos falando do surgimento. Imagina um mundo em que não existisse essa prática do fogo. Caramba, mas como que fazia comida? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Olha só, atualmente, na maioria das casas, as pessoas têm acesso ao fogão, né? Ao fogo. Ele está disponível no forno, no isqueiro, no fogão, nos fósforos e outros elementos. Além disso, é possível obter o calor por meio de outras formas, como a eletricidade. Entretanto, essa facilidade de esquentar alguma coisa ou cozinhar algum alimento não esteve sempre presente e disponível, pois o homem nem sempre dominou o fogo ou soube como produzi-lo. Por essa razão, há muitos anos os homens esperavam a ocorrência de um fenômeno natural, como a queda de um raio ou a erupção de um vulcão, para conseguir o fogo. Imagina só, se a gente tivesse que esperar
a erupção de um vulcão para poder ter acesso ao fogo. Seria difícil, né? Entretanto, essa dependência da natureza findou quando o homem passou a controlar o fogo. Esse controle mudou totalmente a dinâmica da vida humana, uma vez que o homem podia não só gerar luz e calor, mas também cozinhar seus alimentos. Isso fez com que o homem pudesse realizar atividades durante a noite, sobreviver em temperaturas muito baixas e aumentar os nutrientes que consumia. Ademais, a fogueira aproximou muitas pessoas, já que ao se reunir em torno dela eram estabelecidas conversas e relações mais estreitas. Essa prática de se sentar em volta de fogueira originou o originou o sentar-se ao redor da mesa, ato que é praticado até hoje durante as refeições, quanto em reuniões de forma geral. Logo, o domínio do fogo é considerado um grande marco na história, haja vista que melhorou a vida humana por completo. Então, olha só que legal. O início dessa história, né, do uso do fogo gerou várias práticas que são utilizadas até hoje. Não só a questão de esquentar os alimentos, mas também como a questão da iluminação, porque na época não tinha eletricidade. Como esse costume, né, essa prática que nós temos de sentar em volta de uma mesa. Isso tudo começou na época em que foi gerado o fogo, né? A prática do uso do fogo. O homem conseguia controlar. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos uma charge, né? Oba! Agora eu consigo controlar o fogo e posso cozinhar a minha comida, realizar atividades durante a noite e me aquecer no período frio. Que maravilha! Olha só, coisas tão comuns pra gente, foi algo difícil de acontecer antigamente. Então, pessoal, aqui eu tenho um textinho falando sobre as queimadas e as causas das queimadas. Eu peço que vocês leiam com bastante atenção, porque eu vou passar para as atividades e vou explicar um pouquinho sobre cada uma, tá bom? Vamos lá. Nas atividades, na página 33, eu começo no exercício 14. Olha só, porque o desenvolvimento da agricultura foi fundamental para o processo de sedentarização do homem. Você vai marcar um X aí. Eu já falei no início do vídeo, né? Então, tá moleza. Teve dúvida? É só voltar no vídeo. Por qual mudança importante o homem passou ao longo da sua evolução, a qual foi muito importante para o seu processo de sedentarização? Já falei também, né? Qual foi a mudança? Qual foi esse marco que fez o homem passar para a sedentarização? Você vai marcar aí um X. Na 16, fala sobre a domesticação de animais. Você vai citar 2 animais que foram domesticados. Lembra que no início nós não falamos sobre gato, cachorro, papagaio ou periquito. Nós falamos de animais que ajudavam o homem de certa forma, que ajudavam na produção de alimentos. Quais animais são esses? Que pode fornecer o leite, a lã, a carne. Você vai citar pelo menos 2. Na 17, belezinha, né? Cruzadinha aí, vocês irão procurar o nome dos animais. Na 16, belezinha também, vocês irão pintar a imagem. 19, A, B e C são perguntas pessoais. Você tem algum animal de estimação? Você gostaria de ter um bichinho diferente? Falar sobre um filme que cita um animal, tá bom? Na 20 também é pessoal. Você vai falar de alimentos que você mais gosta. Se ainda hoje o homem não controlasse o fogo, quais alimentos crus você comeria? Nós ainda comemos muitos alimentos crus, né? Creio que todos nós. Quando falamos de frutas, verduras, entre outras coisas. Na C, você vai fazer um desenho, também é pessoal. E na 21, nós iremos citar 3 benefícios que o homem adquiriu ao dominar o fogo. A imagem já está até aqui, né? É só você escrever o que está acontecendo nessas imagens, que são os benefícios. E na 22, depois de ler o textinho sobre queimadas, você vai responder aqui com as suas palavras, tá bom? No Revise o que aprendeu é só uma leiturinha e a gente para por aqui. Pessoal, qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, beijo e bons estudos!